Natália, acho que está entrando, né? Vou botar aqui, entendi. Tereza sumiu. Será que caiu a internet em algum lugar? É, Anda muito, Tereza né? saiu. E eu estava pensando, se faltar luz, se faltar internet, o mundo para, não para? Para. Para. Para, para, Não absolutamente. se vende uma pulga sem internet hoje em dia. Nada, nada. Mercado, elevador, nada, nada. Cecília trabalhou já adiantando o que você vai fazer na ciranda. Eu pretendia até fazer uma coisa parecida, mas é tão denso o que eu escolhi que eu resolvi falar um pouco do que eu vou apresentar, mas hoje eu vou um pouquinho fora, mas não muito longe, né, do que eu pretendo apresentar. Cadê? Quantas pessoas tem? Deixa eu ver. O meu computador deu a louca. Eu tive que entrar pelo celular. Deu problema aqui. Que chato. Ele estava com problema na cor, né? Agora ele deu problema geral aqui. Ai, gente, que porra é isso? Deixa eu fechar aqui, então. Não vai funcionar. Deixa eu botar só no celular. Podemos começar, gente? Podemos. Podemos, Se você puder, nós podemos. então vamos lá. Eu estava falando aqui, Tereza, que eu pretendia já, como Cecília, pegar o fio condutor do trabalho do que vai ser apresentado na ciranda. Mas eu Legal. dois livros complicados, mas que estão me fascinando, então eu hoje faço uma outra introdução de coisas que também me interessam, né? E vamos ver Quais o são que os que eu livros? Quais são os livros que você falou que são complicados? vou falar. O Paraíso Tá. Perdido, do John Milton, né? E o Denis Rouchemont, O Amor no Ocidente. Vou falar um pouquinho sobre isso também, micro. Então, vamos lá. Pretendo trabalhar para a Ciranda dois livros: O Amor no Ocidente, de Denis Rougemont, escrito em 1939 na França, que nos fala do mito de Tristão e Isolda, que virá inspirar mais tarde Shakespeare a escrever Romeu e Julieta. O outro, escrito na Inglaterra, em 1667, é o magnífico poema épico escrito no século XIX, exatamente O Paraíso Perdido, de John Milton. Ele pega a Gênesis e faz uma interpretação do mito que criou toda a cristandade. Mito fundador do cristianismo, escrito por um anticatólico, anti-tirania e antimonarquista. John Milton já escreve aos 16 anos, ele frequenta latim, grego, italiano, hebraico e inglês, aos 16 anos. Este é o meu projeto, mas hoje irei apresentar um artigo publicado recentemente e um livro também que acabou de sair, da Margaret Atwood, que é esse aqui, que se chama Ensaios, Questões Incendiárias.
Então, vou pegar um artigo da Margaret Atwood, que nós também já trabalhamos, sobre utopia e distopia. O nome é ótimo, Questões Incendiárias. Exatamente. Então, primeiro vou falar então desse artigo que eu li no jornal, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, que foi publicado no New York Times pelo David Brooks, que se chama Como Salvar uma Sociedade Triste, Solitária, Raivosa e Mesquinha, que tem tudo a ver depois com o artigo da Margaret Atwood. Citação. Ainda me apego à velha crença de que a cultura é muito mais importante do que a política ou qualquer formação pré-profissional em algoritmo e sistema de software. A questão que ele se coloca é a seguinte: consumir a arte, música, literatura e o resto do que chamamos cultura faz de você uma pessoa melhor. Os estudantes universitários estão fugindo das humanidades e correndo atrás das ciências de computação, aparentemente porque concluíram que vantagem profissional é mais importante do que o estado da alma. Muitos professores também parecem ter perdido a fé. Viraram ativistas políticos de raça, classe e gênero. Brooks, o autor desse artigo, porém, na contramão, acredita e está convencido de que consumir cultura fornece à sua mente conhecimento e sabedoria emocional. Ajuda você a ter uma visão mais rica e significativa das próprias experiências. Ajuda você a entender, pelo menos um pouco, a profundidade do que está acontecendo com as pessoas. O autor afirma que se ficamos tão tristes, solitários, raivosos e mesquinhos como sociedade, é pelo menos em parte porque muitas pessoas não aprenderam ou nunca se interessaram pelo que os outros pensam numa forma de diálogos. Estamos cada vez mais politizados e, ao mesmo tempo, cada vez menos moralizados, espiritualmente e cultos. E aí a pergunta que ele se faz é que ninguém se questiona mais como devo viver. E aí eu me lembro muito de um livro da Raquel de Queiroz, Maria Moura, que ela perde tudo, incendeia a casa, e aí a Raquel tem essa brilhante frase, ou palavra, que ela diz: e Maria Moura saiu com o corpo e a vida. Quer dizer, então, a importância da vida parece que está desaparecendo. O que funciona, o Deus agora é o dinheiro. Então, esse Maria Moura saiu com o corpo e a vida, que é um presente que está sendo pouco utilizado. A saída, segundo o autor, é redescobrir o código humanista que se adquire na frequentação de grandes livros, poemas, pinturas e peças musicais. Se você os estudasse com atenção e profundidade, eles melhorariam seu gosto, suas opiniões e sua conduta. O autor fala da sua experiência acadêmica quando professores acolhiam os alunos num grande debate com tradições de disputa que remontavam a Ésquilo, Shakespeare e Bernard Shaw. Eles delineavam perspectivas extraordinárias, pessoas que tinham visto mais longe e mais profundamente, como Agostinho, Sylvia Plath e Richard Wright. E nos apresenta uma gama de ecologias morais que foram construídas ao longo dos séculos e que se constituem como conjunto de valores pelos quais podemos viver. Estoicismo, budismo, romantismo, racionalismo,
marxismo, liberalismo e feminismo. A mensagem que todos nós poderíamos apurar o gosto e o juízo ao nos familiarizar com o que havia de melhor. A mais grandiosa arte, filosofia, literatura e história. E essa jornada rumo à sabedoria que estenderia pela vida toda. Desde o início da década de 2000, cada vez menos pessoas dizem visitar museus, galerias de arte. Viva o Pedro, que agora inaugurou a dele, galerias de arte, ver peças de teatro ou assistir a concertos de música clássica, ópera ou balé. A cultura e as artes nos ajudam a entrar na experiência subjetiva de pessoas específicas. Como esse indivíduo, em particular, se sentia? Como esse outro ansiava e sofria? Temos a chance de caminhar com eles e, pelo menos um pouco, vivenciar o mundo que eles vivenciaram. Sabemos por estudos do psicólogo Raymond Mar que a leitura da literatura está associada ao fortalecimento da empatia e a leitura profunda, a imersão em romances com personagens complexos, é um campo de treinamento para a compreensão da diversidade humana. Esse exercício nos possibilita ver as pessoas reais da nossa vida com mais precisão e generosidade para compreender melhor suas intenções, medos, necessidades, ou seja, o reino oculto do seu inconsciente. O conhecimento resultante não é factual, mas sim emocional. Esse é um artigo que eu não podia não falar nesse grupo que tem privilegiado, ao longo dos anos, né, a cultura e a literatura. Vamos agora para Margaret Atwood. Ela nos oferece esse novo livro. Ela ficou famosa com o Conto de Aia, que deu origem à premiada série The Handmaid's Tale. E essa grande autora questiona aqui variados mistérios da existência humana. Com o título, daqui a pouco eu começo a gaguejar, mas daqui a pouco vamos lá. Questões Incendiárias, a autora compila 50 ensaios escritos entre 2004 e 2021, com reflexões sobre alguns dos principais acontecimentos e mudanças do século XX. Ela analisa desde o movimento Me Too até a pandemia de Covid-19. Ela constrói, além de tudo, uma espécie de autobiografia na qual fala do trabalho de outros escritores, conta bastidores de suas próprias obras e narra momentos difíceis de sua vida, como a morte do seu marido, Gibson. Atualmente, com 84 anos, vocês estão vendo que tudo que eu escolho é velho. A Margareth, 84. Os mitos que eu estou escolhendo é Tristão e Isolda e O Paraíso Perdido. Mas é por aí que a banda toca. Então, atualmente, a autora, Margaret Atwood, está com 84 anos, é autora de diversos livros de distopia e ficção científica, que fazem alertas premonitórias sobre a sociedade. Em Oryx e Crabbe, que foi escrito em 2003, por exemplo, ela narra a vida de um homem sobrevivente de uma pandemia e já discute as crises ambientais. Nessas conferências aqui, nesse ensaio, eu peguei um único ensaio que se chama Como Mudar o Mundo. Ela reflete sobre o tema e se pergunta, afinal, o que isso significa? E se é realmente possível mudar o mundo? E outras questões que ela se faz. O que se entende por mudar? O que se entende por como? O que se entende por mundo? Respostas várias podem ser dadas a estas questões. A maioria presente na conferência
definia mudar no sentido de mudança social. Também supunham que qualquer mudança que eles mesmos postulassem seria para melhor. Mesmo isso que me assustou. Nós estamos numa conferência entre scholars, quer dizer, de alto nível intelectual. E alguns se manifestaram dizendo que mesmo as grandes catástrofes do século XX, Hitler, Stalin e Mao Tse-tung, foram apresentadas como utopias futuras, em que tudo mudaria para infinitamente melhor depois que alguns obstáculos fossem superados e todo mundo de que eles não gostassem fosse eliminado. Quer dizer, isso é assustador, vem de encontro com o trabalho da Cecília, né? Que pessoas ainda pensam que Stalin, Hitler e Mao Tse-tung criaram utopias que não chegaram a realizar. Esse é o lado sombrio de qualquer plano para uma mudança positiva e tem deixado algumas pessoas bastante aflitas com o uso gratuito da palavra progresso. Aqueles que acreditam, se é novo, é bom. Progresso para quem e por quê? Será verdade, como diz a tia Lídia no romance O Conto de Aia, que melhor para alguns significa sempre pior para outros? Ou existem algumas formas de mudança com intenções positivas que melhoram as coisas para todos? É a pergunta. Ela diz, precisamos acreditar que sim, nos diz Atwood. Na conferência, o campo de debate concentrou-se principalmente na perspectiva social, entre os comos, sugeridos baseados em alterações eles acreditavam que se as instituições humanas se houvesse uma reformulação das instituições humanas, que o mundo ficaria melhor. Quanto ao mundo, essa palavra passou a significar principalmente o mundo urbano, moderno, ocidental, e humano, o que vive aqueles que ali estavam e assistiam o debate, que não é representativo, né, de todo o planeta. Nada de novo, o amor é narcísico. Outra questão é levantada. O que pensar daqueles tempos outrora excelentes, que também eu acho que não tem que idealizar, que visavam a liberdade, o indivíduo, a democracia? O que pensar dessa nova era, a nossa era, controlada e influenciada por megacorporações, por um lado, e por agrupamentos de pessoas conectadas pela internet, mas relativamente anônimas, por outro? Quer dizer, você, de fato, está ali não existindo, né? O que significa moralidade no contexto atual? Agora que a total vigilância parece estar ao nosso alcance por drones, minicâmeras, satélites, será isso desejável? Eis a presença do grande irmão. Por outro lado, um estudo elaborado no MIT, produzido pelo Clube de Roma em 1972, que previu o colapso em algum momento no século XXI, se continuássemos sem controle do nosso planeta. Por que tudo isso? Quando eu me propus escrever sobre o amor. E aí, o amor de Tristão e Isolda, e o amor no Ocidente, e aqui é o amor pelo nosso planeta, né? Que esse está intrínseco. Perdemos mais... Não. Por outro lado, um estudo elaborado pelo MIT e produzido pelo Clube de Roma em 1972, que previu o colapso em algum momento do século XXI, se continuássemos sem controle do nosso planeta. Perdemos mais de 30 anos quando não ouvíamos o ecochatos, que é assim que a gente chamava, os loucos e os fanáticos climáticos. A globalização... Assim, e aí, essa semana, né, vendo a televisão,
Taiwan está em briga com a China, não sei o quê, e ela é a maior produtora de chips. Se ela fecha as portas, o mundo fecha as portas também. Quer dizer, então, até onde, né, com essa interrupção de produção, ela não entrega, o que aconteceria com todos nós? Quase ninguém mais está depositando todas as esperanças no Deus ex machina, ou seja, numa solução que venha de pura sorte. Mas alguns ainda mantêm a esperança em extraterrestres benevolentes, por incrível que pareça. Há uma tradição de história sobre mudanças em nosso mundo que... Espera aí, deixa eu botar por isso. Há uma tradição de histórias sobre mudanças em nosso mundo que transforma em outra coisa muito melhor do que é hoje, ou em algo muito pior com a destruição do nosso universo. Porque existem alguém que fica pensando no apocalipse, né, sempre no pior. O primeiro tipo de história continua a ser chamado de utopia, que se contrasta o estado atual deplorável das coisas em um cenário hipotético em que os defeitos do presente são eliminados por meio de esquemas variados que o escritor põe em cena. Isso é a própria Margaret definindo utopia. Vou repetir. Utopia seria em que contrasta o estado atual deplorável das coisas em um cenário hipotético em que os defeitos do presente são eliminados por meio de esquemas variados e que o escritor põe em cena. A trajetória moral desse tipo de história é ascendente, isto é, a humanidade ascendendo o paraíso que antigamente se pensava existir acima da camada de quinta essência, que cerca o globo acima das 4 essências, terra, ar, fogo e água. Em uma utopia, temos a possibilidade de encontrar as coisas de que pensamos gostar e apreciar. Isso é importante, porque não há nenhuma garantia. Então, em uma utopia, temos a possibilidade de encontrar as coisas de que pensamos gostar e apreciar. Liberdade pessoal, alimentação saudável e deliciosa, ambientes naturais lindos, vida animal amistosa, gente bonita e gentil, vida longa, sexo agradável sem riscos, roupas atraentes, uma ausência de doenças e de fome, uma estranha falta de mentirosos, trapaceiros, ladrões, assassinos e nem sequer uma guerra à vista. Total utopia. E se você pensa, porque nós estamos agora dentro de 2, ou talvez 3, se você considerar a Venezuela, que está próximo da gente, a Ucrânia, depois a faixa de Gaza, mas, de fato, outro dia estava vendo que existem 105 situações beligerantes atual no mundo. O segundo tipo de história, que se chama distopia, nas distopias, as coisas ficam muito piores do que já estão. A trajetória moral das distopias é descendente, e nesses mundos encontramos todas as coisas que pensamos detestar. É isso que eu acho interessante, porque não há garantia daquilo que você deseja e aplica que vá um resultado positivo, né? Sempre pensamos oh, meu Deus! Todas as coisas que detestar, inclusive totalitarismo, tortura, inanição, armas de destruição em massa nas mãos daqueles que não gostam de nós, práticas sexuais horríveis e, em geral, por coação, cheiros ruins e a destruição da natureza e a qualquer coisa que julguemos repulsiva. Atwood diz
que, às vezes, quando escritores de ficção fazem declarações sobre o mundo que a maioria das pessoas concorda ser o mundo real, eles são acusados de escrever ficção científica. Mas talvez a ficção científica agora esteja nos escrevendo, dito de outra forma. E aí, hoje, a Tereza até anunciou, o Jorge Forbes, que amanhã vai fazer uma live Isso. falando em relação da psicanálise com a inteligência artificial. Então, Isso. aqui a Margarete já diz que... onde é que é? Talvez a ficção científica agora esteja nos escrevendo. Dito de outra forma, nós teríamos inventado as tecnologias e, portanto, as mudanças no mundo que elas causam porque as imaginamos primeiro. A lista de desejos e medos humanos é muito antiga e muito constante. Sendo assim, já desejávamos voar como os pássaros há muito tempo, e agora voamos, mas não exatamente como os pássaros. Nem gostamos de todas as consequências dos nossos voos, que agora incluem bombas e drones. Porque cada uma de nossas tecnologias é uma espada de dois gumes. Um gume abre o caminho por onde queremos seguir e o outro corta nossos dedos. Palavras da Margaret Atwood. O mundo que criamos parece mágico para as pessoas de 5.000 anos atrás. Imagine só o que aconteceria se todas as luzes se apagassem e os trens e os carros parassem de rodar. Estamos dentro de um mecanismo incrível que nós mesmos construímos e que não sabemos como sair dele. Se não fizermos algumas melhorias radicais, ele acabaria por se autodigerir e nos levará com ele. Quais mudanças positivas podemos fazer? Em primeiro lugar, ciência e tecnologia. Certamente, dizem alguns, a salvação virá da inteligência humana. Somos inteligentes o bastante para prever uma possível extinção e analisar nosso próprio papel nela. Quem vai financiar todas essas invenções novas? Só existem duas possibilidades: empresas privadas ou governos. Mas esses últimos estão a serviço das primeiras. Lamentável, mas verdadeiro. Como afirmam os próprios cientistas e empresários, agora a ciência verdadeiramente desinteressada é impossível, mas mexer no sistema existente enfrenta um problema muito grande: a bomba relógio demográfica. Outro elefante na sala que ninguém quer abordar é a crescente população humana e o desejo compreensível de cada ser humano no planeta de melhorar sua parcela de vida. Fala em controle populacional e uma indignação geral surge. Líderes religiosos de todas as denominações acusarão de pecados, outro de racistas e de que você deseja produzir genocídio. A educação das mulheres tem sido vista por muitos, inclusive pelo Fórum de Davos, como fundamental para um padrão de vida melhor. Mulheres instruídas têm menos filhos e investem mais naqueles que já têm. Eu não posso não falar do livro que ganhou o Prêmio Nobel ano retrasado, Ernaux, que tem Levenuan, que é... Annie Ernaux. Ela conta, porque todos os livros dela são pequenos, de leitura rápida, mas de muita densidade, e ela conta uma experiência dela do aborto. E eu achei interessantíssimo, porque ela fala que a igreja esperneia, o governo esperneia, né, a lei do aborto, como faz, e ela
tem um argumento que eu torno público aqui, e quem quiser ler o livro, porque foi ela que me informou, é que, quando você tem um aborto natural, o feto vai para o lixo. Não há nenhum ritual, nem religioso, nem cívico, para com aquela que eles consideram um ser humano. Então, se fosse realmente um ser humano, teria que haver um ritual, ou religioso ou cívico, para justificar a presença de um ser humano. Então, é jogado no lixo. E os abortos, obviamente, provocados também. Então, a educação das mulheres tem sido vista por muitos como fundamental para um padrão de vida melhor. Mulheres instruídas têm menos filhos e investem mais naqueles que já têm. Talvez o nosso maior fracasso seja algo próprio da modernidade. Nosso afastamento do universo, nosso fracasso em compreender que tudo está interligado a todo o resto. Faremos parte da natureza, não somos separados dela, e muito menos estamos acima dela por sermos seres pensantes. Será a natureza, numa visão mais ampla, será que a natureza precisa de nós? Não. Tornaremos o planeta impróprio para nós antes de podermos torná-lo impróprio para a vida. Precisamos da natureza? Sim, a não ser que possamos pensar em um novo modo de respirar e que algum equilíbrio novo ou novo status quo surja. O resultado não pode ser aquele que desejamos, mas a natureza não se importa com nossos desejos humanos. Mas nos importamos com os nossos desejos humanos. Talvez seja a hora de começarmos a desejar nossa sobrevivência futura. Se efetivamente quisermos, é certo que podemos usar nossa elogiadíssima inteligência para torná-la realidade, nos afirma Margaret Atwood. Acabou. Agora está com vocês. Eu queria falar. Vamos lá. Ó, muito bonito o percurso, viu? Porque eu acho assim, você escolheu muito bem. Esse livro daí da Atwood, eu li o Conto da Aia, mas eu fiquei um pouco intimidada com esse livro das questões incendiárias. Mas eu achei muito bonito o seu percurso, porque você sai dos mitos, né? Inclusive o mito da Gênese, da criação do mundo, para então você chegar às distopias. Eu achei extremamente de bom gosto esse percurso. E eu me lembrei até de um capítulo que Lacan tem do Seminário 17, que ele fala de episteme amutos. Uhum. É um dos capítulos do Seminário 17. Eu acho belo esse percurso, acho muito inspirado, você está de parabéns. É porque Muito, muito bom mesmo. E aí, o que eu descobri que, de fato, fazendo assim uma varredura, mito me fascina, porque é uma verdade, A né? nós todos. Transmitida e que não tem idade, né? Ela permanece, né? E fiquei feliz de descobrir que Tristão e Isolda, que foi produzir através de um outro inglês, isso aí depois, quando eu fizer o trabalho, né? Mas eu também fiquei feliz de conviver com esse personagem, Do né? mito até a distopia, é um belo percurso. É, é. E Porque quais são as mudanças positivas que a gente pode fazer? é uma boa pergunta. Primeiro, amar o planeta que a gente vive. Eu acho que esse é a proposta, né? Primeira e que não dá Mas para sair. para amar o planeta que a gente tem, a gente precisa educar a pessoa para Exatamente o que eu ia falar. O Sérgio Abranches, num livro que eu já citei para vocês algumas vezes, ele fala exatamente dessa questão, né, de que sem a educação você caminha para a tragédia. E a tragédia do século XXI é a destruição do planeta, né? Sim, sim. Destruição da natureza, destruição do planeta.
ele fala também, esse livro é muito interessante, porque ele fala também da perda, né, da capacidade de estar com o outro, de fato, que implica em você ouvir o outro, em você desenvolver essa capacidade reflexiva, inclusive, que a literatura traz, né? A literatura, as artes em geral, elas exigem de você que você saia do cotidiano, digamos assim, dessa essa posição tanto ou quanto adormecida do cotidiano e que você se surpreenda, que você se dispõe à surpresa, né? Uhum. É bacana porque na apresentação que eu fiz, na primeira aula que a gente colocou aqui, eu trouxe exatamente a questão das utopias e das distopias como um problema no século XXI, né? Uhum. Então, Mas eu eu acho legal que você retoma isso no seu percurso e, de repente, esses trabalhos vão conversar, né? porque não é o que você imagina que seja bom. Não há É. garantia, né? É isso que Também não porque há acolhimento no mundo, né? Também tem isso, para aquilo que você pode trazer como uma contribuição que não seja o já sabido, já esperado, porque eu diria, você citou aí a questão dos racismos, enfim, parece que o homem contemporâneo ele não está preocupado, né? Ele não está muito disposto, melhor do que preocupado, em, em usar o seu tempo, e não perder tempo, mas em usar o seu tempo para refletir sobre o que de fato ele, ele quer, ele deseja, e também sobre o modo como ele pode dar a sua parte, dar a sua contribuição. Parece que o homem hoje ele Age vive por. é, Ele, e, ele age, ele age. é, e sob bandeiras, né? São bandeiras. Olha, Você se a arrola Sandra, de um lado, se arrola do outro. a Sandra Etes me mandou ontem um artigo lá do Rio Grande do Sul, dizendo: Cecília, olha que interessante isso. Eu, por acaso, já tinha lido na época do Oscar, eu não vi o Oscar, mas é a história de que no Oscar a galera estava com um brochezinho de uma mãozinha vermelha com um coraçãozinho no meio. E que a história dessa mãozinha foram dois sujeitos, acho que mais senhores até, que navegando, obviamente que fizeram uma merda qualquer e atracaram em Ramallah e foram pegos pelos palestinos, eram israelenses e foram pegos pelos palestinos. E os caras foram destruídos, esquartejados e tudo mais. E o grande barato foi um dos caras que estava esquartejando, que foi para a janela e mostrou a mão vermelha e gritava dizendo: olha o que nós fizemos. Então, o pessoal do Oscar usou esse brochinho sem Uhum. noção do que era, achando que era um movimento pró-Palestina, Uhum. Uhum. Sim. mas que a história é essa. Nossa, É. que Tem horror. a foto do cara mostrando a mão do lado de fora da janela. Uhum. Então, o ser humano hoje não pensa, ele age. Age, você tem razão, e age em bando, age. Sempre foi Ah, assim, mas agora isso é muito evidente, né? Que as pessoas funcionam na massa, não funcionam na sua solidão, né? De refletir sobre o que o cerca, sobre o que ele quer, sobre a vida, né? uhum. É Que é a muito. pergunta que ela se faz. E não acredita em progresso, Marguerite. É,
Margaret, né? Nem Lacan acreditava em progresso, né? Não, Muito pelo contrário. exatamente. Vamos ver o que a gente chama de progresso, né? Não, mas antes era novo, era bom. Então, apareceu, era bom. Hoje, já, né, as pessoas pensam Eu duas não vezes. sabia dessa história do Oscar. É um negócio impactante, isso que você contou. Não, não, e eles Sabia disso. disseram que eu não fui ver a cerimônia do Oscar nem nada. Diz que teve speeches no palco sobre Palestina, num mundo que é absolutamente judeu, que é do cinema, né? É, é, é. Ok, mais alguma coisa, meninos e meninas? Cadê o Luiz? A Márcia quer falar, Ó, a está com a Márcia está de mãozinha mãozinha. levantada. Então, vamos, Márcia. Mas deixa o Só que a Luiz, mão ele dela é tá ali. amarela, não tem gotinha de sangue. Vamos lá. Eu gostei muito, assim, eu sublinhei algo aqui que me fez questão logo quando a Emília estava falando, né, de Maria Moura, né, esse corpo e a vida. É E lindo aí eu isso. fiquei pensando, e eu fiquei pensando nesse corpo pulsional, né, em voz, em olhar, né, nos objetos do desejo. E o que Teresa Nazar trouxe, né, sobre esse homem que age, e eu fiquei pensando assim, age ou é agido? Né? O que que a gente pode aprender desse virtual, em que há voz, em que há olhar, e que nós, analistas, precisamos nos deixar instruir pelo que está acontecendo, né? Teresa, na fala dela, me fez pensar nesse desejo que é falta, né? E que o mundo virtual preenche. Então, a gente não lida com este faltoso que há em nós, né? Em cada um. Como é que a gente pode avançar nessa discussão? Né? Nesse jogo pulsional que a vida virtual nos oferece, né? Como não ficar insone, né, Teresa? Acho que tira o Uhum. sono mesmo. Sim, Eu sim, fiquei pensando na ciranda, né? No mundo insone. sim. Como não ficar acordado e desacordado ao mesmo tempo, né? Sem um acordo, no sentido de não sabemos mesmo como é que a manipulação dos algoritmos, enfim, como que isso se dá, esse olhar que existe, né? Em que a gente não alcança. E aí eu fiquei pensando também, quer dizer, uma outra. O texto da Emília saiu levantando questões aqui, né? Nessa natureza que a gente não tem, né? Esse voar como pássaros não há porque a gente fala. Então, não podemos partilhar do que o pássaro. Estava me lembrando do Michel Vivès, né, que fala que o pássaro não fica rouco, né? Nós ficamos afônicos, né? O pássaro não, ele não tem problemas com isso se está no habitat natural. Então, o que quando a gente tem a palavra e que torna isso possível, né, de fazermos elaborações, o que se pode, né, se deixar instruir por esse mundo que a gente está conhecendo? Mas Enfim, eu acho questões. que está começando a haver uma desvalorização humana e uma valorização do ser vivo. Então, quer dizer, o animal que não fala, mas que, de certa forma, raciocina, voa, você, né? Então, eu acho que está havendo o que essa separação, a natureza e uma prevalência do homem, isso, pelo que eu sinto em algumas coisas que eu fico lendo aqui e acolá, parece que a escala, o que é importante é ser vivo. Então, tem os veganos, tem não sei o quê, mas não é só isso. Não é só isso.
É você ver o ser vivo enquanto vive, e a natureza enquanto natureza viva também. Uhum, uhum. Eu acho interessante você estar falando isso. Mais gratos, que a igreja dava porque a alma é imortal, é para ir para o céu, então tinha toda uma questão religiosa. né? Eu achei interessante isso que você trouxe, me fez. Eu estou aqui nas associações, tá, Emília? Você começou a me fazer levantar questões e para a gente ir conversando. Fiquei pensando nessa vida muito ligada ao pet, né, que nós temos agora. Como nós temos um carinho imenso e um cuidado imenso, e claro, justificável e tal, não é uma questão né, de ser contra ou a favor, não é isso, mas de Uma pensar. troca de filho pelo pet. Cada vez Pois mais. pois é. Como que o pet ele adquire um status, né? Um status, inclusive, de companhia. Eu escuto isso, né? Não só na clínica, mas nas amizades mesmo, né? Às vezes melhor do que se fosse um ser humano. É uma companhia melhor, é uma companhia mais agradável, mais fiel. Isso tem uma incidência cada vez mais interessante para a gente pensar, né? E aí é uma coisa interessante que ela falou aqui, que eu acho que eu passei batido, não ficou muito claro, é que numa época em que a imagem tem um valor enorme, as Uhum. pessoas que ficam com os likes são incógnitas. Elas nem existem. Elas existem enquanto número. Quer dizer, enquanto que a imagem de uns, né, é colocada em evidência, a maioria daqueles que sustentam essa imagem é Uhum. incógnita. Que lugar é esse de não existência? Porque, Uhum. né, E que a ela, gente está sendo visto, né? Esse não, lugar nos olha, né? E a gente é falado desse lugar também. Estou como pensando de novo na questão do corpo e da vida, né? Da pulsão. enquanto Nós número. somos, né, olhados e falados a partir disso, né? É. A Enfim, Natália quer falar, está com a mãozinha levantada. Eu me lembro quando vamos a lá. Natália apresentou um trabalho, Obrigada, Emília. até quando a Emília, foi muito legal te escutar, muito boa a sua fala. Obrigada. Eu fiquei pensando, hoje pela manhã, quando eu fui para a academia, tinha um cara no elevador e aí a gente conversou rapidamente. E ele perguntou o que eu fazia da vida. Aí eu falei que era psicanalista. Aí ele disse assim: tá em alta, né? Falou isso para mim. E aí acabou, ele foi embora. E agora, te escutando, eu fiquei pensando assim: não é curioso que justamente nesse momento em que a gente vive, né, aonde falta a experiência com o outro, né, onde falta ali troca de olhar e voz, né, onde está todo mundo conectado e ao mesmo tempo desconectado do mundo real, né? E É de si justamente próprio. nessa hora que está em alta, né? Ou seja, as pessoas têm buscado, e isso é verdade, um lugar para falar. E a Uhum. análise é um lugar para você contar histórias também, né? Contar suas experiências. Então, tem uma Uhum. contradição, eu acho, sabe, nisso tudo que a gente vem falando. Porque, de fato, tem alguma coisa acontecendo, aonde me parece que os sujeitos estão se desconectando, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma busca, né? Uhum. Há uma busca para ter um lugar para falar e conversar, né? É Natália, isso. contar e recontar a história, né? E é Esse engraçado, recontar, esse revirar é muito interessante. Tem uma observação da Simone no chat que eu não estou conseguindo ler, gente. tem uma coisa que eu quero falar para a Natália, que, coincidentemente, hoje eu ouvi de dois pacientes, porque isso eu só posso falar aqui, que isso eu só posso falar aqui, né? Quer dizer, e não era nada do outro mundo, não. Era alguma coisa de pessoal. E Olha aí só, a mostra, Simone né, de como escreveu aqui. Olha como a gente só, olha, precisa, né? É da ordem da necessidade ter É, um outro, me parece.
Olha só, a Simone escreveu o seguinte: sobre desinformação. Os atores usaram o PIN como pedido de cessar fogo. Era uma mão com um coração desenhado. Foi usado, inclusive, por atores e diretores de origem judaica. Sobre esse episódio dos palestinos com desmembrando, deve ser desmembramento, né? Os reservistas israelenses, não há em fontes oficiais, está correndo nos meios paralelos de informação. Inclusive, as fotos estão sob suspeita. Não O sei. que ela botou aqui. Estou contando o que me mandaram, o que Sandra Etes me mandou. Mas é interessante se a Simone pudesse falar também, né? Não, é que é isso, né? A minha sim. mãe, ela me manda muita coisa. E aí eu sou obrigada a checar, porque a gente tem essa dinâmica. Então eu tive que checar isso para ela não ficar repetindo isso e tal. Aí eu checo, vou lá. Aí eu falei, mãe, isso aí não tem fonte oficial. A gente tem uns sites que a gente olha, que eu e minha irmã, a A tua gente. mãe é judia também, né? Não, minha mãe não. Minha mãe, a minha Você é mãe, que é judia. Só é o você. meu pai, a família do meu pai que é judia. E eu sou Entendi. convertida, né? Porque como a minha mãe Sim. não é judia, eu sou convertida. Mas, assim, aí eu fico checando essas informações, né? Essa é uma dessas informações, o pessoal era uma mãozinha realmente vermelha, só que tinha um coração É. desenhado, e é como cessar fogo, né? Uhum. Então, assim, Estou nem contando o todo que o saiu no G1, jornal todos que a os. Sandra Etes me mandou. Não, assim, eu estou falando também o que eu procurei, porque eu também tive essa informação. Minha mãe mandou: olha só que absurdo, não sei o quê. E aí eu falei: ah, mãe, porque eu fico preocupada, né, dela ficar repetindo as coisas, sabe como é que é? Aí eu fui checar e vi isso, quer dizer. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nas fontes oficiais, né, não tem, né, para você ouvir, comparar a história. A Agora, também história a gente precisa está saber o que lá. que é fonte oficial hoje em dia aqui no Brasil. O Ah, que é sim, fonte claro. oficial? Hoje eu ouvi até uma coisa sobre esse negócio que está rolando aí do Twitter, muito interessante, né? Do Musk sobre que está aí, né? Esse embate com o STF e o que ele está ameaçando. E aí eu descobri, né, que eu nem sabia, que o Twitter virou um verdadeiro, é só extrema-direita, né? Não, a Mudou. extrema-esquerda também usa. É, Políticos todos usam o X como fonte de. Eu recebo de monte. é, Os é bom. Eu não políticos uso mais, usam. eu nunca usei assim muito, eu não uso, e aí já até tirei do meu. Eu, mas assim, eu estava ouvindo hoje tem um podcast muito bom daquela jornalista, Flávia, ela e a filha dela, Angu de Grilo, e elas comentam várias coisas que estão acontecendo, e elas estavam comentando hoje sobre o Elon Musk, exatamente essa questão da desinformação, né? Como é que a política não virou mais um lugar de debate, é guerra de informação, e a esquerda está perdendo, tá? Muito, deslavada. Inclusive, eles falam isso, né? Que a esquerda devia se colocar mais nesse campo e não se coloca. Porque esse meio de comunicação, WhatsApp e Twitter e outro, Facebook, virou assim, o quintal da extrema-direita. Sim, que pode até ter gente tentando militar na esquerda, mas está sofrendo, não tá tendo sucesso, não. E aí essa questão toda da desinformação, né? Assim, das pessoas quererem provar seu ponto de vista
por mais espalhando mais. Quanto mais você espalha, mais você está certo. Não tem uma reflexão, não tem um debate de ideias, um debate. Não, mas por que assim, assado? Não tem. Aí, assim, eu só coloquei isso também, ô, Cecília, não é o que eu vi, tá? O que eu achei. Porque eu procuro nesse site chamado. Eu vou passar depois para vocês lá no grupo. É um site que você checa tudo. É bem legal. Eu particularmente acho que é bem interessante, né, a gente ter essas ferramentas. Tereza Meloni está aí quietinha. Estou ouvindo, mas queria dizer que eu recentemente ouvi numa entrevista na televisão, rodando canais, um diplomata famoso, mas eu não me recordo o nome, me desculpem, e ele falou uma coisa que me lembra que Lacan fala sobre a verdade: não existe a verdade. Aliás, isso eu aprendi na carne com os historiadores, com minha passagem pela história da saúde, né? Mas ele diz o seguinte: a primeira vítima na guerra é a verdade. Sim, 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 Sem dúvida. é verdade. É Porque verdade, hoje a guerra é guerra de narrativas, né? sim. É. Ok, acho que tá bom, 9 horas. Tchau, muito Muito bom, obrigada, Emília, Emília. excelente. Foi Muito Boa ótimo. bom, noite a Emília. todos. Muito bom. Obrigada. Beijo. Parabéns, Emília, foi ótimo. Foi ótimo, Emília. Beijo. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau.